Eu queria compartilhar com vocês a primeira das 4 mensagens que nós teremos sobre esse texto de Colossenses, capítulo 3. Queria convidar você a abrir o seu app, ou abrir a palavra do Senhor, sua Bíblia aí, em Colossenses, capítulo de número 3. Nós leremos a primeira parte desse texto, a partir do versículo 1. Colossenses 3, a partir do verso de número 1. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 1. Já que fostes ressuscitados com Cristo. Tudo tem um princípio, tudo tem um início, tudo tem um ponto de partida. E nós podemos ver que a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, determina esse ponto de partida, esse start, esse início. Qual seja, todos nós já morremos para o mundo. E todos nós já ressuscitamos com Cristo. A primeira parte do morrer, a referência do nosso eu, ela se torna implícita na constituição do primeiro versículo. Mas o que faz diferença, não só morrer para o mundo, mas se não houvesse a sequência do ressuscitar com Cristo. Esse processo, ele é diferencial sobre a nossa vida. E nós precisamos entender que tudo só pode começar no senso espiritual, numa diferença sobre a nossa vida espiritual, a partir do momento em que ressuscitados estamos com Cristo. Para uma vida não apenas nova, mas em contínua novidade. Quando nós olhamos esse senso de direção que o apóstolo Paulo coloca à igreja de Colossos, nós vemos também a necessidade desse ponto de vista sobre nós nos nossos dias. Nós, a partir do momento em que somos ressuscitados com Cristo, nós temos uma dinâmica de contemplação diferente. E nós constituímos, não apenas nesse verso 1, mas também no verso 2, nós vamos ver mais lá na frente, a referência das coisas que são de cima, das coisas que estão acima de nós, das coisas que procedem além de nós. Nós temos o alvo para cima e nós temos o alvo de cima para nós. O alvo que temos para cima é sermos imitadores de Jesus, é de adorar e de poder louvar apenas a Deus, sobre todas as coisas, ter Ele como auxílio, bem presente, certo, nas circunstâncias que vivemos, que enfrentamos. E de cima vem a nossa força, e de cima vem a graça, e de cima vem a bênção, de cima vem a referência do amor de Deus para nós. Mas nós precisamos entender que a referência de cima retrata o divino, retrata o sobrenatural, retrata o poder, a autoridade de que só Deus pode e assim faz sobre nós. Então, quando nós vemos o versículo, já que fostes ressuscitados com Cristo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: daqui para frente é tudo diferente. Daqui para frente, esse é um ponto que mostra um novo desígnio. E aí ele diz, primeiro, se você foi ressuscitado com Cristo, e nós precisamos validar sobre esse tema, ressuscitados com Cristo para uma vida nova, para uma perspectiva nova, para um ano novo, para um futuro diferenciado, nós precisamos fazer valer a nossa busca nas coisas de cima. O que significa as coisas de cima? As coisas de Deus, os propósitos de Deus, o favor de Deus. Quando a gente pensa nessas coisas de cima, nós pensamos não só daquilo que envolve a ação de Deus lá como soberano, como Deus altíssimo, majestoso, mas um Deus Emanuel a partir de nós também.
Então, nesse contexto, a partir de nós buscamos as coisas de Deus, nós procuramos ter o pensamento de Deus, nós procuramos ter as ações de Deus, nós procuramos convergir com os planos de Deus. Buscar as coisas de cima estão centradas nas coisas acima do homem, acima daquilo que envolve o nosso pensamento humano, a nossa condição humana, as nossas relações humanas. É fazer com que a cada momento nós nos desprendamos mais das coisas materiais, mais das coisas dentro desse contexto mundano nosso, e possamos nos encher mais, nos abastecer mais, nos afirmar mais naquilo que de fato envolve Deus nesse tempo e a partir daqui para toda a eternidade. Então, nessas coisas que são de Deus, primeiro, são coisas eternas. Segundo, são coisas que envolvem a nossa condição espiritual, que alimentam a nossa alma, e não apenas o nosso corpo, e não apenas as nossas relações humanas aqui. Terceiro, que são subjetivas num ponto de vista, quando a gente pensa sobre espiritualidade, ou sobre esse contexto de elementos como paz, como alegria, como satisfação, contentamento, mas são coisas concretas quando elas são vivenciais em nós. Então, ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas de cima, que representam Deus sobre nós. Porque essas coisas de cima, como diz o verso 1, é aonde está Cristo assentado à direita de Deus. Ou seja, o nosso referencial, que é Jesus, precisa ser, em ato contínuo de busca, estar não só nos mirando, nos ajustando, nos comportando como Ele, mas procurando fazer com que todas as coisas retratem glória, honra, exaltação a Ele. Então tudo vem dEle e tudo precisa ser direcionado para Ele. Quem? O nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus, a quem queremos continuar crescendo e estar à estatura de varão perfeito, de varão, de filho de Deus, de uma vivência e uma proposta distinta deste mundo. Mais uma vez, no verso 2, nós encontramos a linha de cima. Primeiro, buscai as coisas de cima. Segundo, pensai nas coisas de cima. E o versículo 2 continua dizendo, não só pensar nas coisas de cima, mas ele é específico, e não nas que são da terra. O que nós temos aqui? Nós temos a condição de que todas as vezes que nós olhamos e pensamos nas coisas de cima, nos desassociamos das coisas que são da terra. O que diferencia uma coisa da outra? As coisas da terra, elas trazem sobre a nossa vida incerteza, dúvida, cria sobre nós uma linha de ansiedade, nos preocupamos, nós ficamos presos, nós nos sentimos em muitos momentos, em muitas circunstâncias pesados. E as coisas que são de Deus, que retratam Deus, trazem leveza sobre nós, fazem diferença sobre a nossa vida, porque retrata essa ação e esse poder de Deus sobre nós. Olha a paz, olha a alegria, olha a benignidade como ação de Deus, a compaixão, o domínio próprio, os frutos do Espírito, olha os dons do Espírito, olha a ação ministerial a partir de Cristo. Estas coisas enchem a nossa alma, elas vão no mais profundo da nossa vida, e lá constituem um referencial sobre nós. Quando nós pensamos nessas coisas de cima, nós não conseguimos gerar espaço e ocupação com essas coisas que são aqui de baixo. E por isso nós não criamos angústia, nós não criamos rancor, nós não criamos ira, nós somos sustentados pelo propósito, pela grandeza dessas coisas de cima. Então nós não pensamos no provisório, nós não nos satisfazemos nas coisas provisórias, nós não queremos as coisas só para esse momento, nós queremos as coisas não só para nós não queremos as coisas apenas para uma circunstância, nós olhamos e nos posicionamos acima disso. E esse é um tempo em que a gente precisa ponderar essas coisas. Nós somos muito condicionados ao imediatismo da vida, nós somos muito condicionados à ação hedonista de um prazer que seja só para nós nesse instante.
Nós vendemos a nossa alma por alguns propósitos, alguns desejos, e nós precisamos repensar isso. Nós precisamos pensar naquilo que de fato representa o pensamento de Deus. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, dizendo que nós podemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo, ele não está criando uma situação quase que impossível. Pelo contrário, ele está criando um processo naturalizante sobre a nossa vida. Deve ser natural pensar como Cristo, deve ser natural sentir como Cristo, deve ser natural ver como Cristo, deve ser natural a gente proceder como Cristo. Então não é algo ultra, mega impossível. Estas coisas são tangíveis a nós. Por que que isso é tão complicado? Por que que isso não é tão comum para nós? Porque nós precisamos esvaziar-nos totalmente para nos encher. O nosso pensamento precisa ser totalmente esvaziado de nós mesmos para termos a mente de Cristo. Enquanto conciliamos a nossa mente com a mente de Cristo, o nosso pensamento fica dividido. Quando nós passamos a ter a busca só das coisas de cima, direcionadas para lá em louvor e adoração, vindas de lá, esse poder de Deus, essa graça de Deus, essa força de Deus sobre nós, aí sim nós somos capacitados para viver, pensar e agir, tendo esse valor de cima sobre nós. E aí nós podemos ver o versículo 3, porque a conclusão dos 2 primeiros versículos, o início do versículo 1 fecha no versículo 3, porque a nossa morte para o mundo, que leva a nossa ressurreição com Cristo, ela é condensada, porque a nossa vida está escondida, ela está a partir de Cristo em Deus. Talvez você nunca parou para refletir esse versículo 3, mas veja só, a verdade soberana da Trindade é a concepção de um só Deus. Esse Deus Pai, Criador, sustentador de todo o universo, é que se manifesta através do Deus Filho, do Deus Cristo, do Deus Senhor, do Deus Salvador. Então o versículo 3 fala, essa relação de morte do nosso eu e das concepções desse mundo é que vão fazer valer o quê? A nossa vida, que está escondida porque não nos mostra. Porque mostra quem? Mostra Cristo a partir de nós. A nossa vida está escondida a partir de Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo, que está na dinâmica de Deus, em Deus, a partir de Deus, originado nessa referência do Deus Criador. O que está implícito nesse versículo 3? Como a nossa vida consegue ser alcançada, escondida através de Cristo? Quando nós morremos e a manifestação plena de Deus ocorre em nós através do Espírito Santo de Deus. Quando tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus, quando tudo que vivemos, vivemos cheios de Deus. Então, os nossos frutos se tornam frutos do Espírito Santo de Deus. Tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo como vivemos, vai representar o Espírito Santo de Deus conduzindo a nossa vida. Porque se estamos cheios de Deus, não vivemos mais para nós, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma é totalmente tomada por Deus. Tudo que fazemos vai mostrar vai mostrar Deus em nós. E isso vai naturalizar a habitação de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós morremos, nós destituímos qualquer glória pessoal, qualquer referência para nós. Eu não vivo para mim mesmo, o meu viver é Cristo. A referência do que eu faço, não faço pensando e me programando e me projetando, mas eu faço por Deus. Eu faço para Deus, eu faço com Deus, eu faço em Deus, porque a ação de Deus é que converge todas as coisas.
Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que faz sentido, sim, a minha vida ser vivida na plenitude de Deus, porque não contraria o que eu gostaria de fazer, porque a minha vontade é fazer o que Deus quer. A minha vontade é viver o cheio, o viver a manifestação completa de Deus. Então, eu não fico transitando, me vendo vulnerável. Eu vou me certificando, me fortalecendo a cada passo nesse caminhar, nessa direção, em Deus, com Deus e para Deus. Então, a minha ação ressurreta com Cristo, ela se dá depois da minha morte, e numa ação contínua de buscar as coisas de cima e permitir que de cima haja a direção da minha vida, que haja uma convergência dos processos da minha vida. Então, eu recebi uma pergunta essa semana da Sofia, que eu achei muito interessante. Ela me perguntou: pai, existe cristão falso, crente falso? Eu disse para ela, sim e não. Se você pensar num cristão que viveu uma experiência de fato com Deus, não existe possibilidade de ele ser falso. Uma pessoa que viveu uma experiência de conversão, transformação com Deus, ele vai ser sempre verdadeiro. Porque a Bíblia diz que nós conheceríamos a verdade nos libertaria. Então não existe possibilidade de falsidade da ação libertadora de Deus. Mas sim, existe cristão que se diz cristão, mas é um falso cristão porque não é verdadeiro, porque não passou pela transformação, porque Deus não permitiu, ele não se permitiu ser transformado por Deus. Aí vem a segunda pergunta da Sofia para mim: tem cristão falso na igreja? Eu falei, não e sim. Porque se não existe cristão falso, porque a pessoa que passa pela transformação de Deus vive a verdade e nunca vai viver a falsidade, então não vai existir isso na igreja de fato. Mas sim existe quando nós percebemos que as pessoas podem ter se confundido numa entrega total de Deus, numa transformação parcial de Deus, num convencimento apenas mental de Deus, mas não a totalidade da sua vida. A falsidade está mais na forma dele viver a própria fé dele, do que necessariamente a oportunidade de testemunhar essa falta de fé para o outro. Porque ele se engana e a partir daí, tudo passa a ser enganoso. E aí a Bíblia até fala que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Somente Deus é que pode trazer discernimento e clareza sobre isso. Mas então, dentro dessa conversa que foi durante um bom tempo com a Sofia, uma menina de 10 anos que faz essas perguntas, onde está o olhar dela? O olhar dela está na busca de coerência. E essa busca de coerência não é só uma criança de 10 anos que quer, mas é uma busca que o mundo quer. As pessoas ouvem falar de Deus, mas quais são os representantes de Deus aqui? Quais são os embaixadores de Deus aqui? São aqueles que perfazem a composição de quê? Da igreja de Cristo. E o que essa igreja de Cristo hoje tem feito? O que essa igreja hoje de Cristo tem denotado, representado? E aí eu começo a me pegar nesse contexto. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Bom, será que eu posso dizer que eu já morri para mim mesmo? Que eu morri para o mundo? Se no momento em que nas águas batismais eu declarei publicamente a minha fé de Cristo, a minha proposta de viver plenamente para Cristo, eu tenho feito isso a partir desse compromisso público? Eu tenho mostrado que aquele compromisso no dia do meu batismo, ele foi um compromisso que realmente aconteceu? Eu me permitir ser totalmente tomado, a minha mente, o meu coração, a minha alma, a minha vida por Deus? Ou eu ainda continuo manifestando as minhas posições, o meu eu continua prevalecendo em algumas circunstâncias?
Me lembro de uma situação ocorrida na década de 90, em que fui ajudar uma determinada pessoa, que na incoerência como cristão, falava uma coisa e vivia outra. E eu me lembro que, juntamente com algumas pessoas, no confronto a ela perdeu o controle, porque ela não conseguia estabelecer, organizar as ideias e ser coerente no seu testemunho e até mesmo numa defesa daquilo que estava ali sendo apresentado a ele. Ele disse o seguinte, fechando os olhos e meio que empurrando algumas pessoas como eu que estavam mais perto dele: orem por mim para que o velho homem não suja nesse momento aqui, porque vocês não são capazes de imaginar o que o velho homem será capaz de fazer com vocês nesse momento. Aí, se a coisa já estava complicada com ele, e a gente ali estava num grupo para poder abençoá-lo e tratá-lo e ajudá-lo no condicionamento da sua vida, aquilo ali foi o basta para aquelas circunstâncias. Como é que uma pessoa pode se permitir pensar em voltar à velha natureza? Há uma incoerência aí, como a coerência daquele doutor da lei chamado Nicodemos, que pergunta a Deus: é possível uma pessoa voltar para o ventre da mãe depois de ter nascido? Claro que não, isso é inconcebível. Mas a gente critica a possibilidade de uma pergunta como aquela de Nicodemos, e não critica uma pergunta como essa, que de repente mais sentido deve fazer sobre a nossa vida. Como, depois de deixar as coisas que antes dominavam a nossa mente e o nosso coração, nós somos capazes de retornar a elas e voltar a fazer as mesmas coisas, de aborrecer a Deus, de continuar errante no nosso caminho, conhecendo a palavra de Deus, de continuar estabelecendo domínio das nossas ações, dos nossos planos, depois que aprendemos a deixar Deus conduzir, Deus caminhar, Deus direcionar. É inconcebível isso. Mas a Bíblia diz, lá em Pedro, 1 Pedro, que isso é possível, mas o seu segundo estado se torna pior do que o primeiro. Porque o engano que se estabelece, ou uma ação proposital parcial, ela cega, ela incapacita, ela gera uma morte, uma insensibilidade, cauteriza a nossa alma. E nós precisamos hoje reanimarmos, mesmo que seja como uma expressão de choque aí, tomando talvez um pouco mais de adrenalina e ressuscitando, porque nós ainda não entendemos o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus em nós, na vitalidade dos nossos pensamentos, na coerência dos nossos planos, na referência das nossas construções cotidianas com Deus e para Deus. Então, a gente precisa hoje parar e dizer: Deus, será que de fato eu sou um embaixador, uma mensageira? Será que eu de fato tenho honrado a condição de ser um cristão nesse dia, nesse tempo, nessa proposta que o Senhor tem sobre nós? Porque se eu não consigo viver essas coisas de cima e vivo somente as coisas de baixo, se eu não consigo fazer diferença na minha forma de viver, retratando o valor do Senhor como meu Deus, eu estou me enganando. E eu estou constituindo uma referência de vida, de história enganosa. Eu preciso olhar para esse texto e considerar a minha vida em pauta, a minha história em pauta. Não só o que eu tenho vivido até aqui, porque talvez hoje seja um tempo apropriado para olhar essa história até aqui e dizer: eu não quero mais isso daqui para frente, eu quero mudar. Eu quero parar de projetar os erros sobre as outras pessoas, eu quero assumir o meu erro. Eu quero parar de acreditar no acaso e entender que muitas coisas que eu estou vivendo porque elas estão sendo necessárias na minha vida
para os embates, para poder gerar um constrangimento, para que a maturidade surja na minha vida. Eu preciso, nesse momento, considerar que eu faço parte, honrosamente, entre aqueles que já tiveram a experiência e o poder de Deus na sua vida, que antes eram criaturas e agora se tornam filhos amados de Deus. Eu preciso entender que na minha boca não pode haver mais mentira. Eu não posso mais mentir, porque a mentira é a falsidade. A mentira retrata a condição de ter o domínio do diabo sobre mim, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E se eu concebo essa falsidade, se eu retrato esse valor, o mau caratismo está presente em mim, e isso retrata que Deus não é prova de domínio sobre a minha vida. Porque se há uma mudança da minha vida, essa mudança ela atinge o meu caráter. Então a mentira é inconcebível sobre essa perspectiva do caráter de Deus. Eu não vou enganar as outras pessoas, porque a tendência do agir de Deus na minha vida vai me levar a sempre fazer as coisas coerentes, sinceras para com as outras pessoas. A benignidade, que é a proposta do bem, a bondade, que é uma representação das coisas boas, vão estar em mim porque Deus estará comigo. Então, quando a gente vê assim, maldades presentes, quando nós vemos más intenções presentes, quando nós percebemos que existe uma tendência de ganho opressora sobre o outro, quando nós olhamos e vemos essa natureza humana tentando se agigantar para o orgulho, para a soberba, para a autopromoção, quando nós requeremos como um fôlego de vida sermos valorizados pelas pessoas, nós precisamos estranhar isso como sendo de Deus em nós, ou possuindo Deus em nós, porque isso é estranho olhar para o outro e identificar que Deus esteja na vivência do outro. Isso é estranho, porque isso não é compatível. Se existe dentro dos eletrodomésticos uma capacidade para 110, para 220, e forças e dimensões diferentes de voltagem, uma voltagem é aquela humana, ela só tem um potencial, mas quando somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, há um potencial maior, e é interessante ver que esse potencial maior, ele gera uma voltagem diferente, que se no eletrodoméstico a gente usa a frequência diferente, pode queimar, ou pode não funcionar, menos mal porque não queima. Essa incoerência também se dá dentro daquilo que é humano e daquilo que é espiritual, porque se a gente inverte as fases, se a gente inverte a voltagem, vai queimar ou não vai funcionar. E aí o que acontece? Quando nós vivemos essas inversões na nossa vida espiritual, o que normalmente acontece? Não funciona. Não funciona Deus em nós. Não funciona Deus no nosso coração. Não funciona Deus no nosso pensamento. Não funciona Deus na nossa linguagem. Não funciona Deus nas nossas propostas, nas nossas atitudes. Não funciona. Por quê? Porque está incompatível. Nós estamos buscando força no lugar errado. Estamos falando de Deus, mas estamos buscando a força humana. Nós estamos falando de Deus, mas estamos lá na fase errada. Nessa noite, nessa primeira fala desse texto para esse ano de 2021, eu queria levar vocês a entender o seguinte: desde o fechamento do ano para esse ano, nós precisamos entender que Jesus é o todo para a nossa vida. Jesus é a referência de significado, não apenas para a nossa teologia, mas Jesus é a centralização de tudo, para tudo, na nossa vida, e eu vou dizer, sobre a nossa vida, na dimensão histórica, social, cultural.
podemos dizer no aspecto político, econômico, religioso. Jesus é o centro, é a referência de todas as coisas. Algumas coisas, meus irmãos, nós vamos colher aqui, como elemento presente ainda, mas tem muita coisa que nos enganamos a tal ponto que nós não percebemos a colheita dessas coisas aqui, e que um dia, diante do Senhor, no tribunal, nós seremos julgados, porque fizemos o que não deveríamos, e não fizemos o que deveríamos. Nós vamos ser julgados. E aí nós precisamos entender constantemente o alinhamento para que a gente possa ter a direção correta, sem a possibilidade de ir para cá ou para lá, mas de manter a nossa rota ao objetivo que queremos, ao alvo que, como foi falado no início, de ser estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Nós precisamos parar de olhar para o outro e olhar para nós, porque não é mirando no outro, mas é mirando em Cristo. Nós precisamos hoje parar e considerar que a nossa lógica não é que está dando certo, a gente vai continuar. Na expressão popular, time que está ganhando não se mexe. A gente precisa entender que na nossa lógica, na nossa referência, mais cedo ou mais tarde os resultados vão vir. E será que a gente não tem consciência disso? A gente tem, mas talvez não seja total. E nessa noite Deus espera que nós tenhamos uma consciência melhor a respeito do que vivemos, do que nós somos. Olha o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Uma coisa está associada à outra. A gente brinca, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A junção faz a conexão plenamente de Deus. O propósito de Deus se une com o nosso propósito, formando um só propósito. A verdade de Deus se une a nós, constituindo uma verdade, uma ética, que formam uma só verdade, uma só ética. Nós não temos dois pesos e duas medidas, nós temos um peso, nós temos uma medida, nós temos uma referência. E ela não pode ser nossa, ela precisa ser de Cristo. Porque, como eu disse, de cima vem, e é para cima que todas as coisas precisam ir. Não pode ficar para nós, em nós. Precisa vir de Deus e precisa ser devolvido para Ele. Nós somos o que somos pela graça de Deus. E pela graça de Deus, nós conseguimos honrar e glorificar aquilo que Deus é. Para que isso ocorrer, olha o versículo 5. O que nós precisamos fazer? Eliminar as nossas inclinações carnais. Todos nós temos inclinações, tendências. Umas mais fortes, outras menos fortes, mas todos nós temos. E o texto aqui descreve algumas dessas tendências, algumas dessas inclinações, algumas dessas posturas. Uma delas, no versículo 5, a prostituição. Outra, a impureza. Outra, a paixão. Outro, o desejo mau. Outro, a avareza, que é a idolatria. E olha o que o versículo 6 resulta e gera. E é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Uma coisa é você dizer: por que você não utilizou esse álcool gel que está aí pertinho de você? E você dizer: eu não tinha consciência de que esse tubinho que está aí na minha frente ou perto de mim era um álcool gel. Então eu não utilizei porque eu não tinha o conhecimento. Eu não tinha informação. Ok. Daqui para frente, utilize álcool gel nas suas mãos. Você não tinha informação. Você errou porque não sabia do que você tinha aí pertinho de você e que você poderia se utilizar. Agora você tem informação. E o que você vai fazer a partir de agora? Não, eu vou utilizar o álcool gel. Ok.
É como se Deus dissesse o seguinte: então vamos lá. E como um dia pode ser comparado a 1000 dias, 1000 dias a um dia, vamos considerar as próximas 24 horas Deus olhando para a gente. E aí vamos fazer um balanço dessas 24 horas. Quantas vezes você utilizou o álcool gel nas suas mãos aí? Nenhuma. Então significa que você não tocou em outras coisas, você se manteve inerte, não saiu do lugar. Não, Senhor, eu saí sim. Então você não tocou em nada? Não, eu toquei sim. Então você não estabeleceu uma infecção ou um contágio, uma contaminação, ou você não sujou a sua mão? Não, Senhor, eu sujei sim, eu toquei em muitos lugares. Então, por que você não usou o álcool gel? Ah, Senhor, é gosmento esse álcool gel. Nem sei se está no prazo de validade esse álcool gel. Não sei quem foi que colocou aqui esse álcool gel, Senhor. Está um pouco distante de mim, está no banco da frente esse álcool gel, Senhor. Mas Deus pode olhar para a pessoa e dizer assim: mas olha só, você chegou aqui impuro e eu disse para você que havia uma possibilidade de você se purificar e você se utilizar disso. E você entendeu que podia, e você entendeu o que pode ser feito, mas você não fez nada. Senhor, ainda não. E aí você diz assim: Senhor, me dá uma nova chance, porque vai ser diferente daqui para frente. E se a gente pudesse imaginar Deus cruzando o braço de novo: tá bom, vai lá, mais 24 horas, nessa proposta de eternidade, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente se apresenta de novo. Num primeiro balanço a gente foi negativo, porque tínhamos uma falta, aprendemos, constituímos uma possibilidade, uma proposta diferente, e não conseguimos efetivá-la, mas agora o Senhor nos deu uma nova chance. E qual vai ser o nosso resultado? Deus vai dizer o seguinte: você não usou de novo o álcool gel, por quê? Aí você vem com a mesma resposta: porque não foi necessário, Senhor, porque eu me esqueci, Senhor, porque eu achei que não precisava em todo momento, já que eu usei lá atrás. E o que pode ser esse álcool gel? Pode ser a nossa confissão de pecados. Nós falhamos e erramos, e nos arrepender disso e colocar diante de Deus. Pode ser a sensibilidade e a necessidade de depender mais dEle, de ser mais obediente à sua palavra, de procurar mais Deus do que nós mesmos e daquilo que nós próprios pensamos. E o fato é que nós, seres humanos, vamos tender, vamos nos inclinar para aquilo que é nosso. A Bíblia aqui fala de uma postura que é a paixão. Dentre outras aqui, mas vou pegar só essa. A gente se torna completamente irracional. A gente não valida a informação, a gente não valida a verdade, a gente não valida a graça de Deus e o poder de Deus sobre nós. Não validamos isso, sabe por quê? Porque no nosso contexto de vida, a paixão faz a gente fazer coisas que a gente não está nem ponderando o equilíbrio sobre o que nós estamos a fazer. Nós estamos negligenciando, porque nós estamos completamente vencidos. Essa paixão são desejos, são referências fracas, que como a palha são consumidos facilmente. Nós erramos 1, 2, 3 mil vezes. Diferentemente do amor, diferentemente da coerência, de algo sistemático, de algo mais permanente, a paixão é volúvel, é vulnerável, é passageiro, é limitador. Nós nos apaixonamos por nós mesmos, como narcisistas que somos. Nós nos apaixonamos pelas nossas obras, nós nos apaixonamos pelas nossas próprias criações, ao invés de amar Deus, a nós mesmos e o nosso próximo. Deus não fala sobre nos apaixonarmos por nós mesmos e pelo outro, porque a paixão, ela é paralisante.
E aí nós conseguimos entender que à medida que nós conseguimos eliminar essas inclinações carnais, por causa das coisas que são de cima, e com as coisas que são de cima, nós conseguimos então não sermos mais tão desobedientes ao ponto de sermos muito mais obedientes a Deus. Então, sobre esse ano que nós temos a proposta de ser generosos, a generosidade presente, e volto a dizer, a generosidade não é algo a se dar materialmente, financeiramente, economicamente, mas um processo de doação àquilo que envolve as demandas da nossa vida. Nós jamais vamos entender que há alguma coisa que a gente possa fazer acima da média, se nós não entendermos o valor da própria vida que devemos ter para com Deus. Porque a primeira coisa que precisamos evidenciar generosidade no mundo de hoje, prestem atenção no que eu vou dizer, é a presença de Deus, é a glória de Deus. O mundo tem uma demanda, uma carência, uma necessidade de ver Deus. E nós precisamos ser generosos. No tempo de pandemia, no tempo de feminicismo, num tempo completamente desconcertante dos valores humanos, as pessoas precisam ver Deus, nós precisamos ser generosos em expandir essa visão e percepção de Deus. Se nós não entendemos isso, dar uma contribuição aqui e acolá, não vai fazer sentido, diferença nenhuma nesse mundo, porque as pessoas sem Deus fazem isso também. Mas manifestar Deus, doar Deus, estender Deus, só quem tem é que de fato pode fazer isso. E como é que está Deus em nós? Pleno, transbordante, repleto? É verdadeiro a nossa relação com Ele? Se isso não ocorrer, olha o que diz o versículo 7, eu finalizo aqui. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Essas coisas apaixonantes, que geram ainda inclinação sobre nós, em alguns momentos, em circunstâncias, a essas coisas que nos fazem ser tendentes aos erros, às falhas, era isso que dominava a gente lá atrás. E por que está tentando voltar a esse domínio? Porque nós estamos tentando guerrear nesse mundo com a nossa própria força. Nós estamos tentando fazer com que a nossa capacidade humana prevaleça aquilo que é espiritual. E aí, o inimigo faz festa sobre nós. Quem somos nós? Homens, só homens, para prevalecer diante dos ataques do inimigo das nossas vidas. Somente nos revestindo de Cristo, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, para poder enfrentar e vencer o inimigo. Como é que vamos resisti-lo para ele fugir de nós? Fazendo cara feia? Fazendo muita musculação para poder ficar com muito músculo e achar que somos mais fortes? Precisamos exercitar espiritualmente a piedade, a verdadeira espiritualidade, para que Deus se manifeste a partir de nós e em nós, para que assim o inimigo entenda que nós estamos com a força suficiente para vencê-lo, derrotá-lo, prevalecer e alcançar a resposta daquilo que está à frente. Mas como tudo começa? Quando nós procuramos validar a nossa ressurreição a partir de Cristo e com Cristo. Que Deus possa nos ajudar a validar e a testemunhar esse valor da nossa fé, não por um rito de batismo, mas pela coerência da vida tomada e dirigida por Deus. Amém?